Deputado Orlando Cidade participa do lançamento da Semana do Peixe para o incentivo à produção de alevinos no estado. Médicos brasileiros selecionados no programa Mais Médicos chegam ao Amazonas e devem começar a trabalhar nas unidades básicas de saúde a partir de hoje. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: deputado Cabo Maciel vai a Brasília e cobra providências do Ministério de Minas e Energia para o funcionamento do Leão de Tucuruí nos municípios do interior. E ainda, no quadro Bancada Parlamentar, o Supremo Tribunal Federal anulou a sessão da Câmara dos Deputados em Brasília, que rejeitou a cassação do mandato do deputado Natan Donadon, de Rondônia. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 3 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o nosso Bom Dia com as notícias locais, no quadro Sala de Imprensa com o repórter Adriano Castro. Olá, bom dia, Adriano. Quais as notícias dos nossos principais jornais impressos da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade. Vamos começar aqui com o Jornal Amazonas em Tempo. O caderno de economia, a capa de economia vai destacar votação da alíquota do ICMS somente em 2015. A votação do projeto de resolução do Senado, que pretende unificar a alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, em operações interestaduais e dar o fim ao processo de guerra fiscal no país, pode ficar só para 2015. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira, declarou que caso os desacordos entre os estados não sejam resolvidos e uma nova proposta não seja enviada para o Senado Federal até outubro, a apreciação será realizada somente depois do ano eleitoral, ou seja, aí 2015. Esse é o destaque do caderno de economia do Jornal Amazonas em Tempo. Vamos seguir aqui com o Jornal Diário do Amazonas, que vai destacar economia também. Estado convocará aprovados em concurso. Estado vai convocar 1.123 aprovados em concursos na área de segurança pública. O governador Omar Aziz autorizou a chamada de 1.123 candidatos aprovados na área de segurança. São 600 selecionados para o concurso público da Polícia Militar, que serão chamados por meio de edital, que deve ser publicado ainda esta semana. A informação foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Almir Davi. Outros 426 candidatos aprovados para o quadro de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, no último concurso da corporação, também serão convocados, além de 97 delegados igualmente aprovados no último certame da Polícia Civil. Segundo o Coronel Almir Davi, 6 municípios têm prioridade para receber esses policiais aí por meio do Ronda no Bairro, pela quantidade de habitantes. São eles: Iranduba, Manancapuru, Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Coari. A gente sabe que boa parte desses municípios aí, o Ronda no Bairro já foi lançado, então todos esses policiais que vão ser convocados agora, 600, serão aí enviados para esses municípios para compor o programa Ronda no Bairro. Vamos seguir aqui com o Jornal A Crítica, saber o destaque do Jornal A Crítica, que vai ser destaque também daqui a pouco aqui no Bom Dia. Ministro derruba a decisão. Luiz Barroso, do STF, suspendeu a decisão da Câmara que manteve mandato de deputado Natan Donadon. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu nesta segunda-feira a decisão do plenário da Câmara que manteve o mandato do deputado Natan Donadon, sem partido de Rondônia. O ministro não cassou o mandato do deputado presidiário, mas definiu, após longa explanação, que é da mesa diretora da Câmara a decisão pela perda automática do mandato do condenado em regime fechado e não do plenário, como foi feito aí.
Barroso atendeu o pedido feito em mandato de segurança do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Na avaliação do ministro, todo condenado em regime fechado que tenha que permanecer detido sob esse regime por prazo superior ao que lhe resta de mandato não pode exercer o cargo político. Por isso, a decisão da Câmara que manteve o deputado de Donadon seria inaplicável, disse o ministro, e aí a gente tem que bater palmas para o ministro que suspendeu essa decisão, deu essa decisão liminarmente, ainda não é uma decisão definitiva, e agora a sessão foi suspensa por liminar do ministro. Amanda, essas são as informações de hoje, eu volto amanhã com outras notícias, bom dia para você. Muito obrigada por todas as informações, Adriano, e eu espero você amanhã aqui no nosso programa Bom Dia. O Ministério da Pesca e Aquicultura, realizado entre os dias 1º e 15 de setembro, a Semana do Peixe. No Amazonas, o evento é organizado pela Superintendência Regional da Pesca e conta com o apoio da Comissão de Agricultura e Aquicultura da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Orlando Cidade. O objetivo do evento é incentivar o consumo do pescado em todo o país. A abertura da Semana do Peixe no Amazonas, desenvolvida em todo o país pelo Ministério da Pesca, foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado. Durante a primeira quinzena de setembro, diversas ações serão realizadas, incluindo a capacitação de profissionais do setor produtivo, preços promocionais em feiras e mercados, além de eventos em parceria com bares e restaurantes. Tudo para que um dos setores que mais cresce em todo o mundo se desenvolva no Amazonas. De acordo com a Superintendência Regional da Pesca, o objetivo maior é que o Estado assuma a dianteira na aquicultura do país. Nosso projeto que nós temos em primeira mão é a aquicultura, né? Por ter essa produção de Roraima e Rondônia ser muito grande, então nós estamos também batendo pesado aqui na questão da aquicultura, né? Com recurso, com fomento, com pesquisa. Fechamos um acordo de cooperação técnica com o governo do estado, através da CEPA-CEPRO, sabe? Para a questão também de subsidiar a ração, né? Que o nosso vilão grande aqui da aquicultura é a ração. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes espera que o mercado aqueça com as ações desenvolvidas durante a Semana do Peixe. Tem vários restaurantes participando, com pratos inéditos, alguns preços promocionais, então a gente espera que o retorno seja bacana. E principalmente porque a gente sabe que o nosso público e o turista, né, é encantado pelo nosso peixe. E aqui, nós mesmos, né, moradores, somos grandes consumidores de peixe. A gente sabe que o Amazonas hoje é o estado do Brasil que mais consome peixe, porque o nosso peixe realmente é imbatível. A Comissão de Agricultura, Pesca e Aquicultura da Casa apoia o evento. O deputado Orlando Cidade destacou investimentos anunciados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para incrementar a merenda escolar na rede estadual de ensino. A campanha é essa. O estímulo maior está vindo do governo federal. Como bem anunciou o superintendente da CONAB, o nosso amigo Tomás, que o governo federal colocou R$1 milhão para comprar pirarucu, para se incluir na merenda escolar do amazonense. Como ele também anunciou a compra direta lá do produtor, do pescador, com doação simultânea. Já se fez isso lá em Manacapuru e em outras cidades aqui do Amazonas. Mas o que mais nos alegrou nessa reunião foi a inclusão de R$1 milhão que a CONAB vai comprar em pirarucu para incluir na merenda escolar. A Comissão de Agricultura, Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa do Amazonas orienta a população que dê preferência para a compra do pescado em peixarias, feiras livres e mercados. É importante observar se os peixes estão com olhos brilhantes e salientes, guelras vermelho vivo, músculos e rabo firme, além das escamas aderentes ao corpo. A Semana da Pátria foi iniciada no último domingo, dia 1º. Além do dia 7 de setembro no estado, é comemorado ainda o dia 5, elevação do Amazonas à categoria de província. Entenda melhor quais os significados das duas datas na matéria do repórter Adriano Castro. No dia 5 de setembro de 1850, o Amazonas elevou-se à categoria de província, um episódio de autonomia política e independência ao estado do Pará. A história no estado começou com a chegada da missão portuguesa, comandada por Francisco da Mota Falcão. Em 1699,
aportou o lugar da Barra e construiu a fortaleza de São José do Rio Negro. Em 1755, Dom José I criou a capitania de São José do Rio Negro. O período áureo com a exportação da borracha foi um dos principais motivos que levou Dom Pedro II a reconhecer a importância da região e elevar a capitania. João Batista de Figueiredo Terreiro Aranha foi o primeiro governador. Em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, a província do Amazonas passou a ser estado. Para comemorar a data, desfiles escolares são realizados em Manaus e nos municípios do interior. Homens livres na planta do chão. Já no dia 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. A chegada da família real portuguesa ao país foi um dos principais passos para o início da independência, que marca o fim do domínio português. Depois do Dia do Fico, Dom Pedro realizou uma série de medidas que preparava o caminho para a independência. Uma Assembleia Constituinte foi convocada. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do país no dia 7 de setembro de 1822. Desde então, tanto a elevação do Amazonas à categoria de província e a independência do Brasil são comemorados no estado durante a Semana da Pátria. No último domingo, dia 1º, o governador do Amazonas, Omar Aziz, fez a abertura da Semana da Pátria. A Corrida do Fogo é o primeiro evento que marca as comemorações. Aproximadamente 120 estudantes da rede de ensino e ainda o velocista Sandro Viana participaram do revezamento com a tocha. É um orgulho porque eu estou apresentando não só o povo brasileiro, o povo brasileiro, mas sim como o colégio lá, todos os meus colegas, porque não pôde vir todo mundo para cá, né? O fogo simbólico partiu da cabeceira da Ponte Rio Negro, do lado de Iranduba, e seguiu até o Centro de Ensino Integral Áurea Braga, zona oeste de Manaus. A tocha foi repassada ao governador, que acendeu a pira cívica. A esperança sempre tem que estar na nossa vida, né? Uma esperança de dias melhores, esperança de uma qualidade de vida melhor, esperança de uma educação melhor, esperança de uma saúde melhor, pública para as pessoas, esperança de a gente viver num país em paz, num estado em paz, com mais segurança, com mais tranquilidade. Na realidade, são as duas datas importantes do nosso estado, a data nacional, que é dia 7 de setembro, e a data do estado, que é dia 5. É importante as pessoas terem a consciência de que cada vez mais o civismo precisa estar presente na vida de cada um dos seres humanos, não só amazonenses, como brasileiros como um todo, para que a gente possa tentar fazer com que a nossa sociedade possa conviver dentro dos padrões de educação exigido pela lei, dentro das cobranças compatíveis que nós temos que fazer aos poderes públicos, a nós políticos, ao executivo, ao judiciário, e cada um ser humano também fazer a sua parte, porque o mais importante é exatamente isso. Se cada um fizer a sua parte, a comunidade como um todo, o estado como um todo, a cidade como um todo, melhora e a gente tem os retornos disso para a melhor convivência entre os seres humanos. O país comemora essas datas com muita afinidade. Nós vamos estar aqui dentro de Manaus participando desses eventos, por entender a importância que esses eventos têm para o Amazonas e para o Brasil. O Amazonas vai comemorar as datas tanto no dia 5 quanto no dia 7, com desfiles no dia 5 dos estudantes, e no dia 7 aquele grande desfile onde tem todos os militares, todas as forças armadas, as polícias estaduais, bombeiro, polícia civil, vai fazer o desfile, um grande desfile no centro de evento. E todos os municípios do Amazonas comemoram também essas datas. Com o tema Semana da Pátria de Amor e Esperança, o atleta Carlos Amit foi homenageado como vulto nacional. Josué Filho, que já foi secretário de Educação, vulto estadual, e a médica oncologista Mônica Bandeira recebeu o título de Mulher Amazonense. Ela foi uma das responsáveis pela implantação da vacina contra o HPV. Médicos brasileiros selecionados no programa Mais Médicos chegam ao Amazonas e devem começar a trabalhar nas unidades básicas de saúde a partir de hoje. Os médicos que aderiram ao programa para atuar no estado foram apresentados nesta segunda-feira. São 40 profissionais recrutados para trabalhar em Manaus e em 7 municípios. Tereza Cristina é uma delas. Com 30 anos de carreira, escolheu trabalhar em Manacapuru.
Com experiências em atendimento no interior, reconhece a importância do programa para a população. A população é muito carente, ela é muito dependente de médico. Na realidade, existem demandas assim simples mesmo. Crianças convulsionando, sem anticonvulsivante, isso não necessita de nenhuma aparelhagem, isso só necessita do médico. Crianças com má nutrição, espero contribuir justamente com a minha experiência. Do total de médicos inscritos para o estado, a maior parte optou por atuar em Manaus. 30 ficarão na zona rural da capital e os demais vão para os distritos indígenas e para as cidades de Manacapuru, Urucará, Humaitá, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Manicoré. A opção de trabalhar com atenção básica, né, uma opção minha após a formatura, né, e a questão também da pós-graduação que o curso oferece, da especialização na saúde básica. Então, isso foram os dois principais atrativos para mim. Para a gente ajudar, tendo essa oportunidade e arregaçar as mangas para o trabalho, né, a partir de amanhã. A segunda fase de inscrição voltada aos estrangeiros terminou no dia 30 de agosto. A adesão foi própria para os municípios não atendidos. Porque esse programa, na realidade, a escolha é do médico, né? Então, evidentemente que em função das nossas dimensões geográficas, da questão da logística, tá entendendo? Evidentemente que nesse primeiro impacto, realmente a gente tem uma certa dificuldade. A dificuldade de implantar, não. A dificuldade de adesão desses médicos que vêm para cá. Tá? Fora a dificuldade, mas nós temos alguns atrativos, tá entendendo? Em relação à nossa região. E nós estamos divulgando isso aí, procurando divulgar a região para que a gente possa dar mais atrativo, para que possa ter mais adesão desses médicos. Segundo o Ministério da Saúde, os estrangeiros começam a vir para o estado na próxima semana. A segunda etapa, ela começou no dia 15 e terminou agora no dia 30. Eu não tenho ainda o balanço que está sendo feito hoje, mas a gente espera que tenha mais adesões. E temos aí também já os cubanos que já estão chegando a semana que vem, são 400, dentro de um total de 4.000. Acho que até o final do ano o estado do Amazonas também estará reforçado com esses profissionais que estão preparados, são pessoas que têm mais de 15 anos de experiência, todos têm especialização em saúde da família e já acostumados a trabalhar em condições mais adversas possível em outros países, inclusive de língua portuguesa. Acho que o programa vai ganhar em qualidade e quantidade também. De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas vai receber 52 médicos cubanos. 19 irão para os distritos sanitários indígenas e os demais para os municípios que não receberam profissionais nessa primeira fase. Até o final do ano, a meta do programa Mais Médicos é trazer 200 profissionais para o estado, entre brasileiros e estrangeiros. Deputado Cabo Maciel esteve em Brasília e solicitou providências ao Ministério de Minas e Energia quanto ao funcionamento do Linhão de Tucuruí. E o parlamentar aproveitou para solicitar do Ministério das Comunicações banda larga para atender os municípios do Baixo Amazonas. De acordo com o parlamentar, a população dos municípios do Baixo Amazonas sofrem com a falta de energia, causando prejuízo aos empresários que possuem comércio nessas cidades. A falta de energia é o principal impedimento de novos negócios nos municípios. O Linhão de Tucuruí está pronto, está autorizado a fazer o rebaixamento. Hoje depende da Manaus Energia, Amazonas Energia, aqui no Amazonas. A parte do Ministério está pronta, que é o Linhão, trazendo energia de qualidade até Manaus. E esse rebaixamento já fica a critério da Amazonas Energia. O deputado Cabo Maciel disse que o Ministério das Comunicações anunciou que os municípios do Baixo Amazonas em breve vão poder usufruir da internet banda larga através de fibra ótica. Fica a Oi, que ganhou com as telecomunicações, as duas juntas, vão trabalhar um meio de atender o Baixo Amazonas, atendendo Silves, Itapiranga, São Sebastião, Urucará, Itacoatiara. Esses 5 municípios, num tempo muito próximo, já vão poder usufruir da internet banda larga através de fibra ótica pelos cabos do Linhão do Tucuruí. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje.
E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 33 graus. Para o município de Amaturá, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, passando a nublado. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. A previsão para Barreirinha é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Esse é o Conecte. Aqui você confere dicas de sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Esse é o Conecte. Aqui você confere dicas de sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se. No programa de hoje você vai conhecer o site Imagina na Copa. Além de fazer uma contagem regressiva até o início da Copa do Mundo em 2014, o site também traz histórias de pessoas que transformam o país para melhor. A cada semana, uma nova história de jovens que estão mudando a cara do Brasil. Serão 75 histórias até a Copa. No site, você também encontra a opção de fazer doações para que sejam realizadas oficinas, documentários e cobertura dos custos de manutenção do site. Você também pode participar das missões, que são convocações abertas realizadas todos os meses e que têm o objetivo de mobilizar as pessoas para uma causa, como por exemplo a reciclagem de resíduos, doação de livros e roupas. Você também pode indicar um projeto para ser divulgado no site, clicando no link Indique um Projeto. Para conhecer o site, basta acessar www.imaginanacopa.com.br ou através do Facebook no endereço www.facebook.com/Rede Imagina na Copa. O deputado Orlando Cidade destacou os resultados da última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas. O parlamentar acredita que os projetos aprovados irão ajudar a alavancar a economia no interior do estado. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas aprovou na quarta-feira da semana passada um total de 35 projetos. O deputado estadual Orlando Cidade parabenizou a realização destes investimentos, que irão injetar aproximadamente R$2 bilhões na economia local, além de gerar mais de 2.000 empregos diretos. Foram aprovados 35 projetos, com uma geração de aproximadamente 2.500 novos empregos. E nessas aprovações também vai contemplar investimento na ordem de 2 bilhões e 100 milhões durante os 3 anos de sua implantação. O parlamentar também destacou os estudos de implantação de polos industriais em 5 municípios do estado. Orlando Cidade defende ser fundamental a criação de oportunidades no interior. Também nessa reunião já foi discutido a criação de 5 mini polos industriais para contemplar 5 grandes municípios do estado do Amazonas, como o caso de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. Serão instalados esses 5 polos industriais, criando aí centenas de novas indústrias para o interior do Amazonas. Dentre os projetos aprovados pelo CODAN, está um da empresa coreana Samsung, que irá produzir uma nova linha de televisões de tela plana, com investimento de R$25,8 milhões. E um outro projeto da Philco, que irá investir R$695 milhões também para a fabricação de televisores. O Supremo Tribunal Federal concedeu ontem, segunda-feira, uma liminar que anulou a sessão da Câmara dos Deputados que rejeitou a cassação do mandato do deputado Natan Donadon de Rondônia. E começa a discussão da mini-reforma eleitoral na Câmara Federal, que pode abrir uma alternativa de cancelamento imediato de filiação partidária. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar, com a jornalista Priscila Sena.
Olá, seja bem-vindo à bancada parlamentar de hoje. O plenário da Câmara rejeitou cassar o deputado federal Natan Donadon, condenado pelo STF na sessão da última quarta-feira. Mas na tarde desta segunda, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, anulou a sessão da Câmara que livrou Donadon da cassação. O deputado federal de Rondônia, Natan Donadon, está preso desde 28 de junho no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena de 13 anos devido à condenação em 2010 por peculato e formação de quadrilha pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, afirmou que a anulação da sessão da Câmara não implica a perda automática do mandato do parlamentar. Isso porque cabe à mesa diretora da Câmara deliberar sobre o assunto. Barroso concedeu liminar a partir de mandato de segurança empretado pelo deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. No pedido, Sampaio argumentou que, como Donadon foi condenado pelo STF, perdeu os direitos políticos e, com isso, não caberia mais ao plenário da Câmara decidir sobre a perda de mandato. Ao conceder a liminar, o ministro deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados e a Advocacia Geral da União se manifestem sobre o caso. O plenário dará prosseguimento na próxima semana ao exame da proposta de emenda à Constituição PEC 18/2013, que determina a perda imediata do mandato de parlamentar condenado em sentença definitiva por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que a intenção é realizar 5 sessões de discussão para permitir a votação da matéria em primeiro turno durante o esforço concentrado na semana de 16 a 20 de setembro. E a mini-reforma eleitoral em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, poderá prever uma nova hipótese para o cancelamento imediato da filiação partidária. A alteração na lei dos partidos políticos deverá definir como mais um motivo a filiação a outro partido. A medida é uma das novidades do substitutivo do senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. A proposta de mini-reforma eleitoral 441/2012 foi elaborada pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Se for comprovada a filiação a mais de um partido, a Justiça Eleitoral deverá reconhecer a validade da mais recente e determinar o cancelamento das demais. Outra mudança na Lei 9.096/1995 determina que o órgão nacional do partido político só deverá responder por ações civis ou trabalhistas na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. A proposta de mini-reforma deverá ser votada em decisão terminativa pela CCJ na próxima quarta-feira. A Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, presidida pela deputada Vanessa Graziotin, do PCdoB Amazonas, promoveu audiência pública sobre desastres naturais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O evento integra uma série de debates promovidos pela comissão para mapear a realidade ambiental dos estados. A presidente da comissão destacou que, por conta de eventos extremos que estão se tornando cada vez mais frequentes, existe a necessidade da criação de uma política nacional de resposta com foco na prevenção. Com base nisso, tramita no Senado um projeto de lei que visa estabelecer imposto de 1% nos contratos feitos por operadoras de seguros para gerar mais recursos e aplicar no setor, que seriam direcionados à União, aos estados e municípios para estruturar os órgãos de defesa civil. E tramita na Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei de iniciativa da Prefeitura que prevê dias alternados para a circulação de micro-ônibus na capital. O projeto de lei de autoria da Prefeitura de Manaus prevê que micro-ônibus alternativos circulem em dias intercalados na cidade. O projeto trata-se do 4º pacote de propostas da Prefeitura relacionado à mobilidade urbana. De acordo com o prefeito Arthur Neto, a circulação de forma intercalada vai ajudar a aumentar o índice de passageiros por quilômetros, pois o fluxo de micro-ônibus dificulta a velocidade de trânsito para o transporte convencional. Além disso, outra modificação nos veículos alternativos é a abertura de uma segunda porta para o embarque e desembarque de passageiros. A Lei 12.034 de 2009 reservou no mínimo de 30% e o máximo de 70% de vagas para candidaturas de cada sexo. A legislação deu um grande incentivo à participação feminina na política brasileira. Para aumentar essa representatividade nas urnas, no último sábado foi lançado em Manaus o PSC Mulher, vertente do Partido Social Cristão voltado às mulheres.
De acordo com dados de 2008 do Tribunal Superior Eleitoral, no total de 127,4 milhões de eleitores brasileiros, mais de 51% eram mulheres. Porém, elas representam apenas 10% em cargos políticos, ficando atrás inclusive de países como o Afeganistão. De acordo com a presidente do PSC Mulher no Amazonas, é preciso que as mulheres participem ativamente do processo político. Na verdade, a gente sabe que as mulheres estão movimentando o mundo, né? Os partidos políticos estão aproveitando essa deixa e, mais do que nunca, o Partido Social Cristão, que é um partido que zela pela família, que zela pela sociedade justa, não podia deixar de envolver as mulheres. O presidente do partido no Amazonas, o deputado estadual Francisco Souza, ressaltou que a implantação do PSC Mulher no Estado reforça a importância feminina nas decisões políticas no país e seu lançamento é uma convocação à participação das mulheres nessas decisões. E o PSC Mulher passa a ser a marca desse Estado junto à mulher. A mulher amazonense, a mulher de garra, até porque o Estado do Amazonas já tem uma característica que a mulher aqui no Amazonas, ela tem mais espaço, é no mercado de trabalho, junto do setor público. Podemos só ver o que acontece hoje no staff do governo do Estado e do governo municipal, da nossa querida metrópole amazonense Manaus, a maioria dos cargos de maior instância são de mulheres. Então o PSC Mulher começa a partir de hoje, como você bem perguntou, um chamamento à mulher amazonense. O vereador Amaury Colares também foi prestigiar o lançamento e reforçou os valores cristãos do partido, com o papel de valorizar a mulher. Então nós temos que mais entender que sem a participação das mulheres na política, hoje nós não conseguimos fazer política porque o maior número de eleitores no Brasil são de mulheres. Resultado disso é a eleição da nossa presidente da República, Dilma Rousseff, que é a nossa presidente. Então eu quero parabenizar a iniciativa do partido, o pastor Everaldo, nosso presidente, nosso vice-presidente nacional, o nosso presidente estadual, o deputado Francisco Souza, e a nossa coordenadora desse movimento, presidente do PSC Mulher, doutora Orani Braga. O Partido Social Cristão tem 19 representantes no Congresso Nacional, sendo 18 deputados federais e um senador. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.